Nós já fizemos uma introdução do Eutífron e vou fazer um resumo breve sobre alguns aspectos importantes dessa introdução. A primeira questão seria a diferença entre os diálogos teóricos e aporéticos. Esse, como disse em sala de aula, é um diálogo teórico, é um diálogo aporético, né? Diálogo aporético é aquele diálogo em que não há uma solução do problema. Podem também ser, eu o chamaria também de diálogos socráticos, para destacar a figura do Sócrates, já que, como sabemos, ele não defendeu teorias, né? A diferença, obviamente, de Platão. Daí, então, a diferenciação que fazemos entre diálogos aporéticos, não teóricos ou socráticos, e diálogos teóricos, que são os diálogos propriamente platônicos, no sentido de representar o pensamento de Platão. Bem, então, outra questão importante foi a questão do método. Por razões que nós veremos na apologia e que eu já expliquei, Sócrates afirma que ele o que fazia com as pessoas era levá-las, digamos assim, a parir ideias. A maêutica é a arte da parteira. Então, ele disse, assim como a minha mãe fazia que as mulheres parissem seres humanos, eu faço que as pessoas deem à luz ideias. O objetivo, no entanto, não era para eles descobrirem a verdade daquelas ideias, pensamentos, ou seja, mais do que ideias, né? Levar o interlocutor a conclusões, né? Ou melhor seria a parir conclusões, a forçá-lo a extrair essas conclusões necessárias, com o que se demonstraria, segundo Sócrates, que a pessoa não sabia realmente de que estava falando, com o objetivo, e aí está o problema que eu antecipei, de, segundo Sócrates, melhorar essa pessoa do ponto de vista moral. E nisso, evidentemente, ele se equivocou, porque, como tinha dito já, o único que ele conseguiu foi se fazer de inimigos, e muitos deles inimigos poderosos. Concretamente, o método maiêutico consiste numa, digamos, numa estratégia geral. A estratégia geral é de levar a pessoa a contradições, ou seja, a demonstrar que não sabe, aplicando o método de redução ao absurdo, ou seja, levá-la a que se contradiga. Ao se contradizer, não se demonstra qual é a verdade do assunto a ser tratado. O único que se demonstra é que o interlocutor, que disse saber algumas coisas, ao se contradizer constantemente, mostra com isso que não sabe. Então, a estratégia geral é produzir contradições. Só que o método específico em que o Sócrates fazia era um deles, né, por sempre perguntas e respostas, por meio de analogias, por meio de argumentos por analogias. Na argumentação, isso é válido, só que eu chamo a atenção porque em alguns casos as analogias não são boas, são logicamente falaciosas, são problemáticas, e por isso se chamam, ou se conhecem essas falácias como falsas analogias. Né? Então, analogias pertinentes e falsas analogias. No método socrático, ele costuma sempre introduzir 3 analogias, e pelas 3 analogias ele leva o interlocutor a uma conclusão. Em alguma das conclusões do diálogo, o interlocutor se contradiz, mostrando que ele, pelo menos na sua primeira definição, que levou a essa conclusão, está inseguro ou não sabe. E outra coisa que quero chamar a atenção é sobre o uso de algumas expressões. Por exemplo, o interlocutor responde quando está
seguro do que está dizendo, absolutamente, certamente, ou por Deus que sim. E há momentos quando já vê que não está indo a argumentação para seu lado e ele está se mostrando fraco, ele diz talvez, provavelmente. E há casos em que o interlocutor diz já não sei mais o que eu dizia, né? Ou já não sei mais o que eu achava que sabia. Né? Se não me engano, o caso do Tiflon, já não sei mais o que sabia. E não sei mais o que dizia, ou não sei o que dizer. E em alguns casos, como neste, quando já se sente completamente derrotado, o interlocutor, em lugar de continuar o diálogo, foge e diz, bom, agora tenho que fazer e tenho que ir embora e pronto, né? Que é o que faz o Eutífron nesse diálogo. Agora, sobre o conteúdo do diálogo, é importante lembrar, como já tinha dito, que o Sócrates histórico, o Sócrates que existiu, foi, como disse já, acusado, levado a processo criminal, se apresentou ante o tribunal, foi julgado, e o júri determinou por maioria que era culpado, foi condenado então à morte. E de fato foi executado, né, por meio de um procedimento que os gregos tinham, que era o réu tinha que beber um veneno que era preparado para ele, né, com base numa planta que era a cicuta. Se fazia uma espécie de chá, ele bebia. Então foi assim como ele foi executado. Ele mesmo então tinha que beber o líquido. E foi assim como ele foi executado. Então, isso realmente aconteceu. Então, provável, isto é uma encenação de um episódio que talvez não tenha, como eu disse, ocorrido, já que o Tifron, que o personagem central do diálogo, parece não ter existido. Havia um Eutífron, como eu disse, mas parece que não era especificamente este Eutífron. O diálogo, então, começa com a cena em que Eutífron chega ao tribunal e se encontra com Sócrates. E se perguntam o que cada um deles está fazendo. Sócrates lhe responde que está sendo processado e vai se defender contra Meleto. E quando, isso já vimos no vídeo passado, e na aula passada. E quando Sócrates lhe pergunta ao Tifron, ele conta a história que nós vimos já, segundo a qual ele responde que está acusando o pai por homicídio. Sócrates se surpreende e diz que então, se é algo tão grave, obviamente a vítima deve ter ou deve ser membro da família. Porque o Tiflon nega, diz não, e aí conta a história de que era de fato um trabalhador que levaram, entre outros, a ilha de Naxos, porque herdaram essas terras e foram trabalhar nelas. Então era um desconhecido, não era membro da família. E o Tiflon, na sua limitada, digamos, condição moral, lhe responde que, ante a surpresa de Sócrates, que não há nenhuma diferença entre acusar um desconhecido, acusá-lo de homicídio ou acusar o próprio pai. Né? O que, claro, como nós vimos na aula passada, isso é um absurdo completo, porque faz toda a diferença do mundo e as legislações, inclusive, em nossos países, não dão direito a um parente próximo, em primeiro grau, de não declarar contra o seu parente, seja pai, mãe, filho, irmão, cônjuge, né? Por uma questão de foro íntimo. Né? Eu não tinha dito isso na aula passada, mas vamos supor que um filho
acusa, convicto de que seu pai assassinou alguém, não neste caso. Assassinou significa matar com propósito, propositalmente. Né? O homicídio pode ser culposo, pode ser acidental, mas o assassino é aquele que mata com intenção de matar. Então vamos supor que um filho tenha declarado contra o pai num processo de assassinato, convencido de que o pai assassinou uma terceira pessoa que talvez não é nem membro da família. Vamos imaginar essa situação. Vamos supor que com o passo do tempo, o pai é executado, já morto, se descobre sem sombra de dúvida que o assassino era outro, e não a pessoa, e não o pai do indivíduo. Então, isso geraria, claro, evidentemente, nele um sentimento de culpa muito grande. E então, né, entre esses e outros casos, a lei considera para não forçar um parente em primeiro grau a declarar, e pior ainda, processar, né, evidentemente, contra seu próprio pai, sua mãe, seu filho, sua filha, seu cônjuge. Bem, então, nas primeiras páginas dá para perceber que tipo de indivíduo é este Eutífilo, mesmo que seja uma criação fictícia, né, do próprio Platão. Agora, que interessa que vocês percebam? Interessa que, como eu tenho manifestado, este é o pretexto que usou Platão ao criar este diálogo, que, como eu digo, no meu ver, é fictício, para que os leitores soubessem por que ele, Platão, tinha sua posição contra os poetas, né? E basicamente contra os autores da Ilíada, da Odisseia, Homero, e da Teogonia, Hesíodo, né? Teogonia que nós já limos e analisamos. Lembra que eu tinha feito uma observação sobre a numeração de Stefanos, que está, neste caso, na margem esquerda. Na página que vocês têm na sua frente, vou mexer um pouco o texto para que vocês possam enxergar. Na seção 6A, que seria do PDF, a página 7, do texto, a página 16, ele justifica Eutífron, justifica processar seu pai por assassinato. E nós já vimos que ele não o matou, o pai dele não pode ser um assassino, ele não teve a menor ideia, nem a menor intenção de matá-lo ou de causar, inclusive, o menor dano. Então, ele diz, Eutífron, ao se defender de por que ele acusaria seu pai, ele baseia sua atitude contra seu pai com as passagens da Teogonia. Ele diz, pois os mesmos homens que acreditam que Zeus é o melhor e o mais justo dos deuses, reconhecem que encadeou seu pai, Cronos, que devorava, por sua vez, Cronos, seus filhos, injustamente, e que, por sua vez, o pai deste, Cronos, o mesmo Cronos, mutilou seu Uranos, por coisas semelhantes, por atitudes injustas, né? Porque o Urano enterrava seus filhos na cova de Gaia, né? Da Terra. E, contudo, diz, continua Eutífron, indignam-se contra mim pelo fato de que persiga o meu pai por um ato injusto, segundo ele, né? Que ele teria matado esse trabalhador. O que prova que se contradizem ao julgar o que fazem os deuses e o que eu faço. Então, aqui claramente, Platão, o autor, está utilizando um caso para dizer, esta é a razão pela qual eu não posso aceitar o que está na poesia ou de Hesíodo ou de Homero, porque o que está aí serve de péssimo exemplo para as pessoas, especialmente para os jovens, né, que julgam que o que os deuses faziam era correto. E essa atitude, essa reclamação contra Homero e Hesíodo, especificamente contra Hesíodo, está, como nós vimos, num pré-socrático, que é Xenófanes, naquele fragmento famoso que eu costumo repetir, segundo o qual fragmento se queixa Xenófanes assim,
Tudo aos deuses atribuíram Homero e Hesíodo. Tudo quanto entre os homens merece repulsa e censura. Roubo, adultério e fraude mútua. Então aqui também, inclusive, atitudes contra os pais. Então, diria Platão, então não posso aceitar isso. E põe em boca de Sócrates, vejam o seguinte, diz Sócrates, agora falando, respondendo ante essa justificação esdrúxula do Eutífron. Esta é, sem dúvida, de Sócrates e Eutífron, a razão pela qual sou acusado de ir contra a religiosidade oficial. Pois se dizem tais coisas dos deuses, as recebo com desagrado. No que, segundo parece, afirman que me engano. Isto é uma ironia, evidentemente. Que me engano eu, que fique chateado por ver que se justifica uma ação na suposta guerra entre pais e filhos nos deuses primordiais, Uranos, Cronos e Zeus. E continua Sócrates, mas se o aceitas, tu que bem conheces esses pormenores, ou seja, outra ironia, tu que te apresentas como um sábio, será necessário também, no meu entender, que também aceitemos. Isto é um sarcasmo, Você que é tão sábio, então, já que você aceita, nós ralés mortais, então temos que aceitar. Inferiores a ti, grande Eutífron. Está sendo irônico e sarcástico. Que poderíamos perguntar, nós que afirmamos nada entender dessas coisas, de Sócrates? Insiste, diz realmente Eutífron, pelo Deus da amizade, acreditas que as coisas tenham acontecido tal qual são contadas? Ou seja, acreditas realmente nesse disparate? Essa é a intenção do autor Platão, que o leitor perceba por que ele não podia citar o que, em boca de Platão, usando a nossa linguagem coloquial, seria um acúmulo de disparates. Já que os deuses, se são bons e perfeitos, e são deuses, não poderiam cometer esses atos. E o Eutífron diz que sim. Então, isto é importante, esta passagem é importante porque está aqui uma mostra clara, uma argumentação por parte do próprio Platão de por que ele não poderia aceitar na sua República textos como a Teogonia de Hesíodo ou textos como a Ilíada e a Odisseia de Homero. E eu tinha marcado uma passagem poucos depois de Sócrates que diz: acreditas, porventura, que entre os deuses ocorram guerras, inimizades terríveis e combates, e outras muitas coisas do mesmo estilo, conforme nos contam os poetas? E o Eutífron não vai responder que sim. Então, esta parte, do ponto de vista argumentativo, é fundamental, porque é aqui que o Eutífron vai ser pego e vai ser levado à contradição, num passo maiêutico, num passo em que ele é levado a dizer uma coisa, ou seja, ele diz uma coisa e por isso ele, por reconhecer esta passagem, ou por reconhecer que há essas inimizades entre os deuses, porque ele diz não apenas isso, mas outras coisas. E ele mesmo afirma que acredita na guerra, na luta entre Uranos, Cronos e Zeus. Então, já que ele acredita nisso, então ele vai ter problemas pelo seguinte. Então, resumindo, a argumentação, uma das primeiras argumentações em que Sócrates leva o Eutífron à contradição e, portanto, o reduz ao absurdo é a seguinte. Tu acreditas que é isso? Ele afirma que sim. Tudo bem. Então, aí, como quem não percebe, o diálogo continua e Eutífron afirma que ele faz isso porque essa acusação contra o pai seria um ato que demonstra a sua piedade, então a sua religiosidade. Se mostraria como uma pessoa religiosa, uma pessoa que cumpre com seus
deveres religiosos, né? Diria, em outras palavras, seria isso o que o Eutífron afirma. Então, por piedade ou por religiosidade, ele processa o pai. Ou seja, em outras palavras, minha religião me obriga, minhas convicções religiosas me obrigam a fazer isso. Então, tudo vai ser tudo bem. Tuas convicções religiosas que são estas, segundo as quais, entre outras, há essa inimizade terrível, inimizades terríveis e combates e guerras entre os deuses. E isso, sim, isso faz parte fundamental da religiosidade do Eutífron, e inclusive ele diz que por causa dessas lutas entre Cronos, Uranos e depois Zeus e Cronos, ele processa o pai, tomando os deuses primordiais como exemplo. Com esse exemplo dos deuses, ele processa seu pai. Então não há nada que nos deva chamar a atenção ou pelo qual devamos ficar chateados, né, com ele. Então, aqui perceba, o momento que Eutífron reconhece isso, já se entregou em bandeja ao Sócrates. Pelo seguinte, Sócrates lhe diz: então tu sabes o que é piedade? Podes definir o que é piedade? Estou resumindo o argumento. Sim, eu posso definir. Em que consiste? Primeiro diz aquilo que estou fazendo. Sócrates diz: não é isso que eu te perguntei. Não te perguntei se o que você faz é piedoso ou não. Não te perguntei sobre um caso em que se demonstre a piedade ou a religiosidade de alguém. Eu quero que me definas, em geral, o que é ser piedoso. Aí ele responde: fazer o que é grato aos deuses. Percebam, fazer o que agrada aos deuses. Aí ele já se entregou. Então, Sócrates lhe vai dizer: então, o que é grato aos deuses? Mas tu não acabas de reconhecer que há tremendas guerras e inimizades terríveis entre os deuses? Tu não reconheces isso? Ele diz sim. Então, como sabes tu, Eutífron, que sobre este assunto particular os deuses estão contigo? Que os deuses todos concordam contigo quando tu acabas de dizer que entre eles há terríveis inimizades. Se entre os deuses há inimizades, uns eventualmente concordarão e outros não. Mas na argumentação, um pouco antes, ele diz: então, o que tu fazes é grato aos deuses, não é, Eutífron? Sim, responde o outro. Mas então, deve ser grato a uns deuses, e não a todos, já que uns e outros deuses discordam, não é? Então, Eutífron lhe pergunta a Sócrates: o que tu estás fazendo será grato a uns deuses e não será grato a outros deuses? Não é assim? E ele fala que sim, ele reconhece. Então, Eutífron, conclusão: se o que tu fazes é piedoso porque é grato a uns deuses, é impiedoso porque não é grato a outros deuses. Não se infere do que tu dizes? Sim. Então, ao mesmo tempo, tua ação é piedosa e impiedosa. Aí está uma redução ao absurdo. Porque, claro, se ele reconhece que os deuses, uns podem concordar e outros não, resultaria que, pela concordância de uns, isso torna o seu ato piedoso, processar seu pai, e pela discordância dos outros, torna seu ato impiedoso. Então, seu ato, por ser amado por uns deuses e odiado por outros, então é ao mesmo tempo piedoso e impiedoso. Compreendem? E aqui está então uma contradição. O argumento depois então vai em outra direção, já que ele vai dizer: bom, como podes me provar tu, Eutífron, que todos os deuses
concorda contigo, porque ele diz, não, não, neste caso eu sei que todos os deuses concordam comigo. Para se livrar da contradição, ele diz, não, mas neste caso, não são alguns que amam minha, estão de acordo com a minha atitude contra meu pai e outros não. Não, neste caso todos os deuses estão de acordo comigo. Então, obviamente, a questão é, e como tu sabes disso? Qual é a prova que tu vas apresentar? E aí, evidentemente, o Eutífron não pode dar nenhuma prova. Que prova poderia dar? Então, Sócrates diz, bom, eu vou te liberar dessa prova. De qualquer forma, quero que me digas, então, que me definas, mais uma vez, o que é piedoso. Então, ele volta a dizer, o que é amado pelos deuses. E a argumentação toma outro rumo, que é este aqui. Estou fazendo, então, antecipando o resumo dessa argumentação. Vai ter uma parte no diálogo que é bastante confusa, pela forma como está escrita, porque é bem difícil, de fato, não criar confusão ao explicar essa passagem. Vou tentar sintetizá-la de forma clara. Aqui vai ter uma confusão entre causa e efeito, então quero que vocês prestem bem atenção. Para usar um exemplo meu, para que vocês, antes de entrar no diálogo específico, compreendam. Nós sentimos atração pelas pessoas, por alguma pessoa, e a chegamos a amar. Então, nos sentimos atraídos e nos apaixonamos. Então, nós nos apaixonamos em virtude de termos sido atraídos por ela, pessoa? Ou somos atraídos pela pessoa em virtude de amá-la? Nós nos sentimos atraídos por alguém porque a amamos ou é ao contrário? Pela atração que sentimos, podemos chegar a amá-la. Compreendem? E obviamente que a causa da relação atração e amor é na relação, primeiro a atração e depois o amor. E não ao contrário, porque você não pode amar uma pessoa que nem conhece. Para conhecê-la, tem que ter contato com ela, e é ali que você sente atração por ela, e é na relação que se estabelece de amizade primeiro, etc., você pode chegar a se apaixonar por ela. Então, você pode chegar a amá-la porque se apaixonou, perdão, porque teve uma atração, e não ao contrário. Não é por amá-la que sentes atração, mas por sentir atração, chegas a amá-la. A causa está na atração. Entende? Então, temos que distinguir a causa do efeito. Né? Essa parte do diálogo, pela forma de explicar, fica bem confusa. Algo é anterior e algo é posterior. Então, não confundir o posterior como causa do anterior. Né? Bem, essa parte do diálogo, nessa parte do diálogo, o Sócrates diz, então, você diz que piedoso é aquilo que é amado pelos deuses. Então eu quero saber, e aqui está a pergunta, é amado pelos deuses porque a ação é piedosa? Ou seja, a causa da reação dos deuses é o fato de a própria ação ser piedosa e por isso eles a amam? O amor dos deuses é consequência ou decorrência da piedade intrínseca na coisa ou ação? Ou é pelo fato deles amarem a coisa que ela se torna piedosa? Então, vamos dar um exemplo na própria mitologia grega. Segundo Xenófanes, como eu acabei de dizer, os deuses eram adúlteros. Tudo aos deuses atribuíram
o mero êxito, tudo aquilo que entre os homens merece repulsa e censura, ódio, adultério e fraude mútua. Ódio, adultério e fraude mútua. Então, se eles eram adúlteros, por exemplo, é possível que o adultério tenha sido provocado pelo gostar de um deus ou deusa de outro deus ou de outra deusa, ele sendo um deles casados. Então, o adultério dos deuses é porque havia uma atração ou um sentimento de amor, eventualmente, entre os deuses. Então, a pergunta que Sócrates faz, em última instância, é esta. Pelo fato de os deuses amarem algo, tornam isso piedoso? Ou seja, se havia deuses adúlteros, havia deuses e deusas que eram adúlteros e adúlteras que amavam o adultério, que gostavam de ser adúlteros e adúlteras. Significa que, pelo fato deles, alguns deuses e algumas deusas, que gostavam do adultério, torna o amor deles pelo adultério, torna o adultério piedoso? E a resposta é, obviamente, não. Ou seja, algo nos leva a amar ou gostar disso. Então, em princípio, a ternura de uma criança nos provoca um sentimento profundo de carinho, o amor paternal, maternal ou fraternal, né? A ternura de uma criança. Essa ternura não é porque eu goste ou não da criança que o meu gostar da criança a torna uma criança cheia de ternura. É a ternura dela que provoca em mim um sentimento. Então, o Eutífero não consegue entender isso, ou não quer entender. Não é porque não é o amor dos deuses que torna a coisa piedosa. Tem que ser ao contrário, tem que ser a coisa piedosa em si para que seja ela que cause o amor dos deuses. Compreendem? Mas nesta passagem, o Eutífero volta a escorregar uma e outra vez. E confunde uma coisa com outra. Confunde a causa com o efeito e o efeito com a causa, repetidas vezes, e entra em contradições várias vezes ao longo do diálogo. Então, eu fiz um resumo. Agora vamos ver as partes pertinentes ao que eu tentei resumir. Em 7a, número de Stefanos, 7a. Aqui. Então, Eutífron chega então a definir: é piedoso aquilo que é grato aos deuses, é ímpio ou impiedoso o que não lhes agrada. Então aí tudo bem. É piedoso o que lhes agrada, é impiedoso o que não lhes agrada. Então aí, a partir da concepção problemática dos deuses, inimigos uns dos outros, imediatamente Sócrates chama a atenção sobre isto aqui. Então diz aqui o Sócrates, no final de 7a. Pois bem, atentemos no que vamos dizer. Uma coisa e um homem são gratos aos deuses. Uma coisa e um homem que são gratos aos deuses são piedosos, enquanto que uma coisa ou um homem odiados por eles são impiedosos. O piedoso e o impiedoso, não são com certeza a mesma coisa, mas sim coisas que se opõem. Não é assim? Ele concorda, é assim. São coisas que se opõem. Então percebam, se são coisas que se opõem, não podem estar juntas ao mesmo tempo. Algo que se opõe não pode entrar no seu oposto, sem destruí-lo. Ou é uma coisa ou outra, mas não as duas coisas ao mesmo tempo. E isto é parte do princípio do terceiro excluído.
Primeiro, o princípio de identidade. Uma coisa é o que é e não é o que não é. Então, se uma coisa é, neste caso, piedosa, então não é impiedosa. Então, se é piedosa, não pode ser e não ser. Ou é ou não é. Mas não é e não é ao mesmo tempo, que é o princípio do terceiro excluído. Então está o princípio de identidade, não contradição e terceiro excluído neste argumento, como fundamentos da argumentação. Então aqui ele já reconhece, não pode ser possível que sejam a mesma coisa, então são opostos. Então ele reconhece o Tiflon é assim, então Sócrates, parecerá correto o que dissemos? E ele reconhece sim. Então vejam, percebam a conclusão, a pergunta imediata de Sócrates, que diz: mas não disseste também, Eutífron, que os deuses combatem entre si e mantêm diferenças e se odeiam uns aos outros? Então, a conclusão óbvia é que uns podem gostar da ação dele, o que a tornaria piedosa, mas outros que odeiam essa ação do Eutífron, pelo ódio que tem por essa ação, tornam essa ação, a mesma ação, impiedosa. Então, resulta que, pelo que o outro acaba de concordar, a ação dela é piedosa e impiedosa, o que é uma contradição. Então aqui eu fiz o resumo desse argumento no final da página. Digo, se os deuses combatem, mantêm diferenças e se odeiam. Por se odiar, o que é grato a uns não pode ser grato aos outros deuses. Do que resulta que as mesmas coisas podem ser odiadas por uns e amadas por outros. Isso sim, as mesmas coisas podem ser amadas por uns e odiadas por outros. Uma pessoa pode ser amada pelo seu filho e pode ser odiada pelo seu inimigo. Então não tem problema, porque o filho ama essa pessoa e o inimigo da pessoa a odeia. Então não há problema, porque um a ama e outro a odeia. Isso é possível. Só que a posição de Eutífron é pelo amor dos deuses, é o amor dos deuses que torna a coisa piedosa, por um lado, e o ódio dos deuses que torna a coisa impiedosa. Como o amor torna piedosa, a coisa é pia, e por ser odiada, resulta ser impiedosa. E se a mesma ação é odiada e amada pelos deuses, uns e outros, então ela é ao mesmo tempo piedosa e ímpia, o que é uma contradição. Aí está o resumo. Vejam o que está, portanto, em 7e, a consequência que extrai Sócrates. Ele afirma que, com toda necessidade, os deuses vão estar discordando das mesmas coisas, porque justamente discordam, como nós seres humanos, do que é justo, do que é bom, do que é belo. Então ele diz, Sócrates pergunta, não ocorrem igualmente as mesmas diferenças entre os deuses e pelos mesmos motivos sobre justiça, bondade, feiura, beleza? Com toda necessidade ele reconhece o Tiflon. Então diz Sócrates, portanto, meu bom amigo, segundo o que afirmas, os deuses têm diferenças entre si acerca do justo, do belo, do feio e sobre o bom e o mal. Não existiram, portanto, dissensões entre eles se mantivessem opiniões diferentes acerca dessas coisas, não é assim? Não existiriam, está equivocada a tradução. Não existiriam, portanto, dissensões entre eles se mantivessem opiniões diferentes acerca dessas coisas, não é assim? E o Tifron responde, raciocinas corretamente, ou seja, ele aceita o que o outro está perguntando. E vejam como continua o diálogo. Antes de 8a. E não é certo de Sócrates que aquilo que cada um deles considera bom e justo é também o que ama e o contrário o que aborrece? Com certeza. Vejam as palavras. Raciocinas corretamente, com certeza, com efeito. E depois vejamos a outra resposta. Sócrates, em 8a. Mas são as mesmas coisas, como dizes, que uns acham justas e as outras injustas? De suas diferenças a esse respeito surgem as guerras e as discórdias entre os deuses? Com efeito, responde Eutífron. Sócrates, então, conclusão. Primeiro, redução ao absurdo. Devemos afirmar, portanto, que as mesmas coisas são amadas e odiadas pelos deuses?
já que ele acabou de dizer isso, e, portanto, são ao mesmo tempo para eles gratas e desagradáveis. Aí o Eutífron começa a fraquejar e não diz mais certamente, absolutamente, por Zeus que sim. Sócrates diz, assim parece, já está enfraquecida essa resposta. Talvez, ou seja, pois Sócrates, o que é o mesmo Eutífron, se o anterior aqui é isso mesmo que você acaba de concordar com isso, então algumas coisas poderão ser ao mesmo tempo piedosas e ímpias. Ou o que é o mesmo Eutífron, algumas coisas poderão ser ao mesmo tempo piedosas e ímpias. E vejam a resposta do Eutífron, é possível. Então, aqui há uma contradição. Como pode uma coisa ser ao mesmo tempo piedosa e ímpia? Ou é uma coisa ou é outra. Né? Não tem outra possibilidade. Está excluída pelo princípio de não contradição e de ser excluída. E em 8b, Sócrates diz, bom, então, eu não te pedia que me digas o que é ao mesmo tempo piedoso e ímpio, mas o que faz do piedoso piedoso, né? Porque ele diz, pela tua história e da tua concordância com a história de Zeus, Cronos e Uranos, ele diz, vejamos, aquilo que é grato a alguns deuses pode desagradar a outros, estou lendo. Com o que caro Eutífron, não seria de surpreender que aquilo que fazes ao castigar teu pai fosse grato para Zeus, mas odioso para Cronos e Uranos, porque Uranos foi castigado por Cronos e Cronos por Zeus, e Zeus não foi castigado por nenhum filho dele. Então, pode ser grato para Zeus, cujos filhos não o lastimaram, o machucaram, o atacaram, mas pode ser odiento para Cronos e Urano. Aí a saída do Eutífron é dizer, mas eu acho que todos os deuses concordam, aqui está, todos os deuses concordam com a minha ação. É a saída do Eutífron. Creio, entretanto, Sócrates, que acerca disto não exista nenhum desacordo entre os deuses que chegue a ponto de afastar o fato de que deva ser castigado aquele que matou alguém injustamente. Né? Então, percebe-se aqui, ele teria que provar que todos os deuses concordam com a sua ação. Então, diz Sócrates em 9a, número de Stefanos 9a. Então, caro Eutífron, terás que me mostrar para meu melhor entendimento ou conhecimento que provas tens de que todos os deuses consideram como injusta a morte desse homem, um servicial que, enfim, havia cometido um homicídio, e que, carregado de cadeias pelo dono da vítima, morreu precisamente como consequência do encadeamento, antes de que aquele que o havia prendido, seu pai dele, conseguisse saber o que fazer dele, né? Depois que as pessoas foram para Atenas para perguntar sobre como devia se proceder. Neste caso, continua Sócrates, a verdade parecer-me lícito que um filho deve perseguir e inculpar seu pai. Trata, pois, de provar, então, claramente isso. Isto é, prova claramente, exige Sócrates, que os deuses coincidem ao considerar lícito esse ato específico teu. Se me ofereceres uma prova suficiente, nunca cessarei de louvar tua ciência. Veja, mais uma ironia e um sarcasmo. Que provas tens de que todos os deuses concordam com a tua ação, incluído, por exemplo, Uranos, que foi castigado pelo filho, e incluído Cronos, que também foi castigado pelo seu? Então vejam a resposta do Eutífron. Talvez isso seja coisa para outro momento. Ou seja, eu não vou te responder agora porque é para outro dia. Depois, ou seja, depois eu te provo isso. Né? Então está fugindo da discussão, porque não tem, evidentemente, não tem provas. Né? Então ele foge com essa resposta absolutamente fraca. Então aqui vem a outra parte da argumentação, porque ele diz, bom, ele não está em condições de me provar, né? Mas vejam a estratégia do argumento. Mas, mesmo que me mostre que todos concordam, isso não prova que a ação seja
em si piedosa. Por quê? Porque não é pelo amor de alguém, de um grupo de seres, neste caso deuses, que torna por esse amor algo justo ou piedoso, porque vamos supor que todos os deuses decidam um dia serem adúlteros. Não é porque todos eles de fato virem adúlteros de uma hora para outra, todos eles deuses, o adultério é ilícito ou é alguma coisa boa. Compreendem? Então veja essa estratégia agora. Diz Sócrates: ainda que Eutífro me fizesse, acho que 9c, ainda que Eutífro me fizesse ver claramente que todos os deuses consideram como injusta esta morte, ou seja, que concordem, o que viria eu a saber acerca do que é em si mesmo piedoso ou impiedoso? É certo que essa ação, ao que parece, seria odiada pelos deuses, mas com isso não ficaria precisando, e o que víamos a um momento que justamente o piedoso, precisaríamos saber o que é, em essência, o piedoso e o que não é piedoso. Então ele diz, continua, de modo, Eutífron, que te libero dessa demonstração para mim, mas se quiseres, pensemos que todos os deuses, vamos partir da hipótese de que todos os deuses consideram tal coisa, tal ação a do teu pai, né, como injusta e a desaprovam, e por isso é piedoso processá-lo. E se retificamos o expressado em nosso raciocínio e afirmamos que aquilo que é odiado por todos os deuses é ímpio e impiedoso, e o que é querido por eles é piedoso, ou que uns aprovam e outros desaprovam, não é nenhuma coisa nem outra. Acreditas que fica delimitado dessa forma para nós o que dizíamos acerca do piedoso e do ímpio? Simplesmente dizer, vamos imaginar que todos eles desaprovem a ação do teu pai. Do teu pai. Então ele concorda, vamos a partir dessa hipótese. Pergunta, e o que eu sei, sobre a essência da piedade? Compreendem? Eu ainda não fico sabendo, e tu, Eutífron, ainda não me definiste o que é piedade. Só estás dizendo que um grupo de seres, pode ser todos, amam essa ação, mas não por que essa ação em si própria é piedosa. Né? Essa é a estratégia que está por trás da fala de Sócrates. Então, Sócrates afirma em 10a, o número de Stefanos 10a, está aqui, onde estou mexendo com o mouse. Um momento, querido amigo, disse Sócrates, temos um caminho melhor. Pensa sobre isto que vou te dizer. O que é piedoso é aprovado pelos deuses pelo fato de ser piedoso, ou é piedoso por ser aprovado pelos deuses? Fecho aspas. Eu já expliquei. O que é justo, o que é nobre. E é por isso que as pessoas admiram, ou amam, ou respeitam. Ou é pelo fato de elas respeitarem algo, ou amarem, que torna aquilo que amam honroso ou respeitoso. Então, aí está, repito, aquela confusão entre causa e efeito. Então, eu vou explicar essa passagem aqui no texto que está no SIGA. Eu vou mostrar para vocês um resumo da argumentação. Ok? Aqui. Vejamos. Eu digo aqui, porque está confuso mesmo. A forma em que Platão escreve esse passo é confusa. Em síntese, o que a partir de 10a, que é aquela parte que eu acabei de citar, se quer dizer é o seguinte. Eu dou aqui alguns exemplos. O temor que algumas pessoas sentem pela altura faz que esse algo esteja nas alturas? O temor pelas alturas, o temor de estar numa coisa muito alta, faz da coisa alta? Ou é ao contrário, é pelo fato de a coisa estar muito alta que a pessoa tem medo dela, ou de chegar nela, ou de subir nela? Ou é ao contrário, como eu escrevo, por algo estar muito alto é que provoca medo nas pessoas? Outro exemplo.
O temor por animais ferozes é que torna os animais ferozes? Ou é o contrário? É a ferocidade desses animais que nos provoca medo? É o nosso medo de um animal que o torna feroz? Ou é a ferocidade do animal que o torna medonho? Entendem? O medo não é a causa da ferocidade do animal. É a ferocidade do animal que causa em nós medo. A origem do medo, o que provoca medo, está na ferocidade do animal. Então, a piedade que provoca em nós admiração tem que estar na coisa. E não pelo que e não ao contrário, não porque nós admiramos algo, só pelo que admiramos ou queremos, tornamos a coisa positiva, ou nobre, ou justa, ou bela, ou piedosa neste caso. Então, o que Sócrates quer dizer é, algo deve haver nas coisas em si que as torna positivas ou negativas, justas ou injustas, em si mesmas. A ação em si mesma tem que ser ela própria, ter a característica ou a propriedade de ser uma coisa ou outra, e, portanto, nos provocar uma certa reação, como de admiração, de amor, ou de ódio, temor. Né? A violência contra as crianças nos provoca ódio, nos provoca uma reação de revolta. Compreendem? Não é nossa revolta que torna uma ação violenta. Ao contrário, a ação em si mesma violenta é que nos faz reagir de forma revoltante, que produz revolta em nós. Então eu continuo fazendo a síntese aqui. Digo, assim como a ferocidade de certos animais é que provoca medo em nós, né? Assim, os deuses devem ser levados a amar o que em si mesmo é piedoso. É o caráter piedoso que já está na ação ou coisa que explique que a amem. E não porque os deuses amam algo é que esse amor torna o objeto amado ser piedoso. Porque muitos deuses, como sabemos, amavam a mentira, o roubo, o adultério, como diz o Xenófanes, e nem por isso o roubo, o adultério, a mentira são piedosos. Né? Apesar de que alguns deuses amavam mentir, amavam ser adúlteros, etc. Então, isso explica a conclusão no número de Stefanos DE, e vou mostrar agora. Estou aqui em DE. Sócrates diz, logo, logo, por ser piedoso, é amado pelos deuses, e não contrariamente, porque é amado e piedoso, porque os deuses podem amar, os deuses podem amar algo que não é piedoso, como por exemplo, o adultério, ou a violência em si. E aí o Eutívoro responde, mais uma vez, inseguro, assim parece, ele não quer aceitar. E Sócrates conclui, e certamente o que é grato aos deuses é precisamente grato por ser amado por eles. Por ser amado por eles que é grato. Então, como não? Claro, porque é grato aos deuses e é amado por eles. Mas isso, que seja amado por eles ou não amado, não torna algo piedoso ou impiedoso. Ao contrário, eles devem amar o que já, em princípio e antes da sua reação, é amada, é piedosa coisa ou ação. Então, conclusão de Sócrates. Então, já que ele reconheceu, Sócrates diz, então, Eutífron, o que é grato aos deuses não é o mesmo que o piedoso. Nem o que é piedoso pode ser confundido com o que é grato aos deuses. Como dizes, é claro que são coisas distintas. Porque pode ser grato aos deuses o adultério, o roubo ou a mentira. E, por definição, nenhum desses
roubo, mentira, adultério, são coisas ou ações piedosas. E o Eutífron ainda escorregando, querendo discutir, diz como Sócrates. ¿Por qué? Ele não entende e Sócrates explica. Porque havíamos acordado em que aquilo que é piedoso é amado por sua condição de ser piedoso. E não é o amor dos deuses que torna a coisa piedosa. Porque eles amam coisas que não são piedosas também. Não foi? Sim, responde o Eutífron. Mas em troca, o que é amado pelos deuses é amado por isso mesmo e não por ser amado. Porque, então, agora, isso já é uma confusão terminológica que prefiro não entrar nela. No próximo passo, que se resume em 11a, antes, então, no final do 10, o que Sócrates argumenta é o seguinte. Então, o que se trata de provar, amor e piedade não são a mesma coisa. Porque o fato que alguém ame ou deixe de amar não torna a coisa piedosa. O único que faz é o ato de amar torna a coisa amada. Se eu amo algo ou uma pessoa, ela se torna amada porque eu a amo. Pode até nem saber que estou amando. Uma pessoa se torna admirada porque eu admiro, mesmo que ela nem me conheça. Nós conhecemos muitas pessoas que admiramos, né? E as pessoas nem nos conhecem. E também podemos falar em figuras que admiramos, que já morreram, né? Por exemplo, Sor Juana Inés de la Cruz, que viveu, se não me engano, no século XVI. Nasceu na Espanha e foi para o México. Uma filósofa. Sor Juana Inés de la Cruz. Eu admiro profundamente. E ela se torna admirada porque eu admiro. Do meu ponto de vista, ela é admirada por mim, como pode ser por outras pessoas, mesmo que ela não saiba. E não poderia saber também, evidentemente. Então, que eu ame algo ou alguma pessoa, isso torna a pessoa ou a coisa amada. Agora, não converte a pessoa em piedosa ou a ação em não piedosa porque eu a odeio, etc. Então, os sentimentos que temos por algo só tornam a coisa efeito do nosso sentimento, mas não, esse sentimento de amor ou ódio não incide no caráter da coisa. É o que Sócrates diz, ou Platão, né, numa linguagem muito mais complicada, na verdade, né. Bem, então, eu aqui vou resumir em 11a. Estou aqui, vou resumir para vocês. Nessa parte em destaque amarelo, eu digo, então, se o que é piedoso de Sócrates é amado por ser piedoso, também o que é amado o é por seu próprio caráter. E então, se o que é amado pelos deuses o é porque é amado, do mesmo modo, o que é piedoso o é porque é amado. Mas percebes que acontece de modo diferente, posto que são duas coisas diferentes completamente, o amor e a piedade. O que eu disse claramente aqui está de forma escura. E uma coisa, a ação é objeto do amor porque se a ama. Enquanto que a outra o é porque sua própria natureza o exige. Ou seja, eu amo uma desconhecida e meu amor pela desconhecida não torna a desconhecida nada. Só a torna amada por mim. Compreendem? Só que é diferente quando se trata da piedade, porque é a piedade que, por ser o que é, provoca em mim o amor pela piedade. Porque eu posso me apaixonar platonicamente de uma estranha completa para mim, e eu a amo, e isso não a torna uma pessoa de bom caráter, por exemplo. Essa pessoa que eu amo platonicamente de longe pode ser um mau caráter.
por exemplo, pode ser uma péssima pessoa. E eu não a conheço, eu só a vejo de longe e me apaixonei loucamente. Mas a minha paixão por ela não a torna nada. O caráter dela continua tão independente como depois da minha paixão como antes. Só que no caso da piedade, eu amo a piedade porque ela produz o efeito de eu ter que amá-la. Porque há algo nela, a piedade, que exige que eu a honre ou a ame. Então, nos dois casos é diferente. Algo se torna amado porque alguém a ama ou ama. E a piedade é amada porque ela exige o amor, que é diferente. Né? Esta é a síntese do que Sócrates está afirmando. Então, continua. Parece-me, portanto, Eutífron, que instado por mim a definir o que é piedoso, não quer, aqui mais uma ironia, não queres mostrar sua verdadeira natureza, né? Limitando-te a dizer o que acontece quando algo é amado pelos deuses. E continua, esta parte que interessa em B, então estou em 11b, mas nada, e esta parte que interessa, mas nada dizes relativamente a seu caráter essencial. Portanto, diz Sócrates, se acreditas que seja conveniente, deixa de dissimular, já que tu és sábio, ironia, e tomando as coisas desde o princípio, diz para mim o que é realmente piedoso, sem considerar se é amado pelos deuses ou não. Porque não vem ao caso. Acabo de demonstrar que não vem ao caso. Uma vez que esse não é o motivo da nossa discussão, que seja amada a coisa ou não interessa. O que interessa é saber qual é a sua essência. Se é amada ou não, tudo bem. Porque também poderia ser piedosa e ser detestada. Pode haver pessoas que detestam a piedade, pode haver pessoas que detestam o bom caráter das pessoas. O que importa é que me demonstre de bom grado, de Sócrates, qual é a natureza do piedoso e do ímpio. Agora vejam a resposta do autismo. Por isso eu botei aqui na esquerda, tem uns símbolos, notar bem, NB. Nota bene significa note-se bem. Okay. Certamente, diz Eutífron, já não sei dizer-te o que penso, Sócrates, pois parece que tudo gira à nossa volta sem encontrar um lugar fixo. Agora vamos avaliar o reconhecimento, esta admissão de Eutífron. É uma admissão gravíssima, porque percebam, em outras palavras, eu vou completar a gravidade desta afirmação. Certamente, já não sei te dizer o que penso, Sócrates, pois parece que tudo gira à nossa volta sem encontrar um lugar fixo, e, portanto, não sei bem mais como justificar o processo que estou seguindo por homicídio contra meu pai. É isso que está dizendo. O que é extremamente grave, porque no início ele se apresenta como grande, sábio, sabe tudo, e sabe qual é a essência da piedade, e por isso processa o pai. Agora reconhece que não sabe. E mesmo assim está processando o pai. Então aqui se demonstra o que Platão quer demonstrar. Que Platão demonstrar que a mitologia instava as pessoas a erroneamente querer emular, imitar os deuses e cometer com isso atos absolutamente imorais. Né? E isso é o que ele não pode, Platão, aceitar. E está usando este diálogo como uma mostra para dizer esta é a razão pela qual eu não vou aceitar a poesia homérica e hesíodica na minha república. Então, no final da página, eu fiz um resumo. Eu digo, em 11a, e especificamente, ou especialmente em 11b, no número de Stefanos, ainda, Sócrates deixa claro que mesmo considerando que o que é piedoso possa ser amado pelos deuses ou não, isso não esclarece a natureza do que é piedoso. O piedoso pode ser amado, sim,
Mas e daí? Pode ser amado ou também odiado. E daí? O que faz do piedoso ser piedoso? Essa é a questão. Isto é o que Sócrates pergunta. Não se é ou não amado o piedoso, mas a natureza do piedoso, sua essência, o que faz do piedoso ser piedoso, mesmo que seja amado ou não. Pouco antes de 11c, o Tifo reconhece não sei dizer o que penso, Sócrates. E aqui está, digo eu, outro passo maiúsculo. Né? O interlocutor é levado a reconhecer sua ignorância. Sócrates introduz depois na discussão a questão de se a justiça é parte da piedade ou a piedade é parte da justiça. E todo esse diálogo no qual o Eutífron continua se confundindo, chega em 15a a esta conclusão. Estamos em 11, CD por aí. Agora, em 15a, então bastante depois, só para resumir, porque já estamos chegando no final, para que vejam como depois de uma nova discussão, a esta conclusão. Depois de uma nova discussão, né, de uma nova argumentação, se chega a esta conclusão. Diz o Sócrates. Então, depois de uma longa discussão, em que se introduz a diferença entre ser justo e ser piedoso, chegamos a 15a. Depois de várias considerações, Sócrates, em 15b, pergunta a Eutífron, então, Eutífron, o que é piedoso é o que grata aos deuses, mas não o que é útil ou amado por eles? Eutífron diz, eu pelo menos penso que aquilo que lhes é grato é também o que mais amam. Sócrates afirma, então, o que quer dizer, segundo parece, que o piedoso é aquilo que é amado pelos deuses? E Eutífron diz, não há nisso a menor dúvida. Mas lembrem que isso já foi abandonado. Aquela identificação entre o que é amado pelos deuses, por ser amado, ser piedoso, já foi demonstrado como algo que não cabia. E aqui o Eutífron volta a essa posição, em 15b. Em 15c, Sócrates diz, esqueceste que anteriormente nos parecia que o ser piedoso e amado pelos deuses não era de modo algum a mesma coisa, mas coisas distintas, lembras? E Eutífron reconhece. E Sócrates afirma, e não consideras agora, segundo o que acabas de dizer, que o piedoso é o que é amado pelos deuses? O que é amado pelos deuses é distinto daquilo que os deuses amam? Eutífron responde, é a mesma coisa. O que é amado pelos deuses e o que os deuses amam é a mesma coisa, segundo Eutífron novamente. Sócrates, então, uma das duas. Ou recentemente não possuíamos uma opinião sensata, ou se pensávamos ser corretamente, agora desviamos nosso pensamento. O Eutífron, assim parece. Então, está indo e vindo. Né? Indo e vindo. Primeiro, já não era mais a mesma coisa o que é amado pelos deuses do que é piedoso. Agora é, novamente. Compreendem como Eutífron vai e volta. E depois desse assim parece, o Eutífron afirma, o Sócrates afirma, será conveniente, portanto, que voltemos a considerar o que é piedoso, porque estão andando em círculos. Quanto a mim, com certeza não cessarei a buscar até conseguir sabê-lo. E a resposta do Eutífron é esta. Deixa para outra ocasião, Sócrates, porque tenho pressa e é tempo de pôr-me a caminho. Então vai embora. Foge da discussão. Então aqui está todo o tratamento que o Platão faz dos sofistas. Exatamente o mesmo. Pessoas que dizem, fazem ações completamente descabidas,
ou fazem afirmações disparatadas e quando vão justificá-las não sabem mais o que fazer, o que dizer e caem fora da discussão. Aqui está um caso, né? Então vejam o que Sócrates afirma, ironicamente. O que vais fazer, meu bom amigo? Vais deixando por terra a grande esperança, veja a ironia, que tinha de aprender de ti o que é piedoso e o que não é, pois pensava livrar-me da acusação de Meleto, fazendo-o ver que, instruído por Eutífron, nas coisas divinas, não me aventurava a improvisar e a inovar por ignorância nessas matérias e formulava o propósito de levar daqui para diante uma vida melhor. Então é um passo completamente irônico, né, contra esta figura, como digo, fictícia, de um indivíduo que, de forma descabida, com uma interpretação completamente infantil, digamos assim, da teogonia, justifica um processo de homicídio contra seu pai, né? E, no final das contas, reconhece que não pode justificar essa ação com base no que no início ele dizia poder fundamentar, né? Com base nos seus conhecimentos religiosos, no que é piedade. O que se prova, sim, que ele não sabia. Então temos mais aqui um diálogo aporético, não se prova nada, o único que sabemos é que o indivíduo é um indivíduo que não presta e que toma atitudes completamente inapropriadas e gravíssimas contra, inclusive, seu próprio pai, né, por vaidade ou sei lá o que, sem nenhuma justificação, né. Então, vamos ver depois, posteriormente, vamos entrar na apologia de Sócrates, que aí sim é um episódio histórico e muitas das falas, se não a maioria delas, devem ser realmente as que Sócrates proferiu na sua defesa e entraremos na avaliação desse diálogo. Então, até o próximo vídeo.